tarde. Eu sou Ricardo, deputado de Sulemar, e nós vamos falar sobre a história da imprensa de Lavras a partir das eras políticas brasileiras pós-monarquia. Esse trabalho surgiu a partir da aula de história do jornalismo. Nós somos alunos do jornalismo aqui da FCJ. Ele é inédito, não existe nenhum outro trabalho na academia que trate da história da imprensa lavrense. Lavras é a segunda maior cidade da região do Campos dos Vertentes. Só já vamos aqui começar a falar. Lavras é a cidade que conta uma das 3 micro-regiões do Campos dos Vertentes. A cidade possui mais de 90 mil habitantes e completou 70 anos na quinta-feira, dia 13 de outubro. E com essa história centenária, a imprensa Lavras também possui uma grande trajetória que conhecemos agora e o Mário vai falar conosco. Então, para a gente, é um pouco dessa história. O primeiro jornal de Lavras foi o Lavrense, que surgiu antes da proclamação da República. Segundo o jornalista e historiador Márcio Carvalho, o jornal foi fundado em 13 de 2 de 1887 por Francisco Martins. Aí, mais do Lavrense. Essa edição é de 20 de julho de 1887. Foi uma das poucas imagens que a gente conseguiu aqui no primeiro, que é uma grande fonte de pesquisa sobre a história do Estado de Minas entre os séculos XIX e XX. Vale a pena visitar, conhecer esse artigo primeiro. Tudo disponibilizado de graça. E aqui a gente possui uma notícia dessa edição de Lavrense, uma notícia que está na página 3 e me chamou muito a nossa atenção. A notícia falando com o enviado de Deus. A notícia diz assim: anda um indivíduo que tem a prejudicial monomania de ser perito na arte de curar. Ele se diz enviado de Deus. Mas a verdade é que ele faz coisas do arco da velha. Amontoa raízes de diversas espécies, prepara uma cachada de tisanas e aplica-as a todas as enfermidades, mandando muita gente para outro mundo. Eficaz. Extraiu o político do nariz em forma de primeiro que foi de Dona Ana Frente de Jesus, levando pelo seu delicado trabalho 30 contos de réis, e um infeliz que está prestes a morrer. Nunca a polícia chamava a ordem e mandava que se inicie as beberagens, em vez de fazer contínuos passeios ao céu, se digne a visitar nossa acenada, amena e alejar a cadeia. Bom, pessoal, então essa notícia, vocês devem ter reparado, fala sobre esse inicia das beberagens, que são uma espécie de semanário, que sai por toda a cidade de Lavras, oferecendo cura às pessoas. As pessoas saem nesse ponto vigário e uma mulher pagou 30 contos de réis para esse homem, que não curou o escravo dela, e ela caiu nesse ponto vigário. Muito interessante essa notícia, e a imprensa lavrense já mostra o seu papel de tentar mudar essas pessoas, porque ela se ativa, essa reportagem impede a prisão desse estelionatário. O interessante também é que a gente tratando da história do jornalismo, nós vemos que na época, como as notícias eram feitas, né? Se possivelmente a gente fosse ler uma matéria similar nos dias atuais, nós poderíamos dizer que a estrutura gramatical seria diferente, as palavras seriam usadas de maneira mais rápida, e até mesmo, no caso, o fato seria aquilo que a gente chama de vídeo, né? No jornal que conta o ocorrido. Aqui a gente percebeu que há uma estrutura ainda literária, típica daquela época, que influenciava bastante os jornais. Para se contar o fato, eles se preocupavam em desenrolar toda a história para depois falar o desfecho, como a gente viu. Então, vamos seguindo. O segundo jornal de Lavras foi o HZ, fundado em 25 de 3 de 1888, e noticiou a abolição da escravatura de acordo com o Baixo Carvalho. Dias depois, em 31 de março, surgiu o jornal La Força. Antes da proclamação da República, em 1889, foi fundado o jornal O Rio Grande, em 9 de outubro daquele ano. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre jornais da República Velha e o nosso amigário vai fazer uma breve fala sobre o período histórico daquela época.
A gente até teve a preocupação de falar sobre a vivência dessa época para a história, porque muitas vezes nós entendemos, como jornalismo era feito, pensado, dependia muito do contexto político que se estava. Até mesmo um renomado escritor, o René Sodré, quando ele trata da história da universidade desde 1808 até os dias atuais, ele se debruça bastante nos acontecimentos políticos. E para contextualizar os jornais que surgiram na Justiça Velha, eles eram bem artesanais, típicos daquela época. Nós vamos dizer que na República Velha, como conhecimento de todos, predominava, no caso, a política das oligarquias. As famílias mais influentes tinham poder político na esfera nacional, regional e também na municipal. Foi o que aconteceu em Lavras. Nesse período surgiram muitos jornais. E todos eles estavam ancorados na sustentação de uma ou outra família influente. Os jornais que conseguiram sobreviver à época da República Velha eram aqueles que defendiam o ideal político de alguma determinada família. Eles eram até usados, naquele caso, que o voto naquela época era bem manipulado, bem controlado, eles viviam o caso de incentivar as pessoas a votarem em determinado candidato. E outra coisa interessante que dá para perceber é que, se naquela época o voto era tão controlado, era pautado pela falta de uma justiça eleitoral autônoma, dá para saber que havia também uma grande censura da imprensa. Aquelas pessoas que, por exemplo, se propusessem escrever nos jornais matérias contrárias às famílias dominantes, provavelmente o capanga que intimidava a pessoa para publicar aquilo. Se a pessoa, no caso, continuasse publicando aquilo que era contrário, ela muitas vezes podia pagar com o produto. Isso pode explicar a efetividade dos jornais daquela época. Em Lavras surgiram muitos. Se a gente olhar, mais de 40 ou 50 jornais que surgiram no período de 1895 até 1929. E eles tinham um caráter retendo. Eles eram publicados, por exemplo, semanalmente esse ano de 2011, e ano que vem já não eram publicados. Quer dizer que há 5 anos eles voltavam. Isso era bem típico. E os jornais não eram como nós imaginamos hoje, né? Eles eram mais como um formato de tabloide, né? Eles misturavam o conteúdo político, no caso defendendo as ideias das famílias dominantes, e também informavam as pessoas de acontecimentos locais, como aquele caso que a gente viu do enviado de Deus. E essa imprensa, o que marca bastante sua característica, é a fase artesanal. Qualquer pessoa podia ter com poucos instrumentos, uma tipografia e publicar o que quisesse. E isso foi o que marcou a integridade e, no caso, a produção artesanal do jornalismo de Lavras, além de sempre estar atrelada a muitos políticos. Bom, pessoal, como o Thaleson falou, surgiram diversos jornais nessa época, e eu vou tentar falar de forma bem rápida, porque chega uma hora que normalmente vai cansar. Então, vamos lá. Deixa eu só dar um zoom. Bom, o primeiro, nessa época, o primeiro que surgiu foi um trabalho em 11 de outubro de 1891 de Los Angeles, um lá, em 18 de outubro de 1891, perdão, a Paris, em 8 de outubro de 1893, de Beltrão da Costa Pereira, o Comendo em 12 de novembro de 1893, o Caráter em 21 de janeiro de 1894, o Correio de Lavras em 5 de abril de 1894, de José Silva do Marão, o Leque em 5 de abril de 1894, a Espada dedicada aos interesses da Escola Dominical em 1º de janeiro de 1895, o Culto Evangélico em janeiro de 1895, o Zig-Zag em 5 de fevereiro de 1895, Cidade de Lavras em 17 de novembro de 1895, o Panteão em 31 de maio de 1896, o Astro em 6 de fevereiro de 1898, a Folha de Lavras de Zarinhas e Júnior em 14 de fevereiro de 1898, a circulação deste jornal retornou em 1992, já em outras mãos do outro dono, o Republicano de Agosto de Mesquita em 28 de agosto de 1898, o Papagaio em 16 de fevereiro de 1899, a Seara em 4 de julho de 1900, o Municipal em 19 de janeiro de 1902, o Comércio de Lavras em 1º de janeiro de 1903, o Incentivo de Carros Locais em 28 de fevereiro de 1904, o TIL em 23 de novembro de 1904, a Morada em 1 de junho de 1907,
do operário, de pessoas residentes da classe operária. O número 17, esse é um dado que o nosso ator Espaço Chaval executou. O número 17 desse jornal se foi em 21 de novembro de 1919, a Tribuna em 7 de abril de 1910, o Jardim em 3 de julho de 1910, o Nilo em 8 de setembro de 1910, o Liberal em 19 de janeiro de 1913, Cine Jornal do Isolante em 1 de junho de 1914, Diário de Lavras em 14 de outubro de 1914, o município de Coronel Pedro Salles, em 20 de fevereiro de 1916, o Guarani de Valdemar Palmeiras, em 5 de abril de 1917, Progresso em 7 de setembro de 1917, a Semana em 12 de agosto de 1920, Tribuna do Povo em 14 de agosto de 1921, a Renascença em 6 de maio de 1922, Offside em 11 de julho de 1929, o Retiro em 29 de setembro de 1929, e agora a gente vai conhecer algumas datas dos jornais. Quer falar? Essa é a capa do patrimônio. São número 39 de 1897. Essa é o jornal Espada. Essa que é o seu jornal deixado aos interesses local, que eu falei anteriormente. Em 1896. Esse é o número 5, o segundo nome de publicação ali. Como está em São Paulo, isso mostra a questão da falta de periodicidade nos jornais. Eles voltaram a ser publicados quando havia oportunidade, quando havia patrocínio, para manutenção financeira dessas publicações. O Aparícia. É algo interessante que já nessa época sempre colocava, se a gente colocar o redator com que era, e no caso, propriedade da família. Essa família pode ter bem influenciados. E até esses jornais que nós conseguimos as fotos, foram aqueles que foram os mais fortes e justamente estarem sustentados por alguma família que havia, no caso, a preocupação de ser arquivados. A maioria dos outros que nós mencionamos, nem tampouco tem alguma documentação sobre eles. Essa cidade de Lavras. Do ano de 1995. São 96. E agora a gente vai falar sobre os jornais gravados, para só falar um pouquinho sobre a Vargas para a gente. Agora que o contexto da era Vargas, do poder, que antes era muito descentralizado, passou a se tornar um pouco mais centralizado. Né? Vargas, no caso, para ter o Estado Novo, a ditadura, e ele pensa muito nos ajustes já, no caso, a época política, o contexto político. Naquela época, como a política era um pouco mais descentralizada, então a imprensa, no caso, todo mundo tinha, no caso, como publicar o seu próprio jornal. Agora, quando a política ficou mais centralizada, as ideias ficaram mais, vamos dizer assim, uniformes, a imprensa também seguiu esse processo e houve um unificamento. Tanto é que nós vamos ver que os jornais da era Vargas surgiram muitos poucos nessa época, dados também a censura que o governo Vargas trouxe. E essa censura que ele colocava no âmbito federal, ia se reproduzindo no âmbito estadual e também no municipal de Lavras. E nós vamos ver que os jornais de Lavras nessa época passam a ter uma característica contemporânea. Apesar de muitos se preocuparem com ideias políticas, eles já passam a se preocupar em se estruturar como empresas. Porque antes a pessoa ali tinha tipografia e publicava o que queria. Agora, nessa época, os jornais já começou a se tornar um meio de vida. Mas, no entanto, também é necessário ter um melhor acervo tecnológico. E para esse acervo ser mais caro, também justifica a diminuição do número de jornais. E agora a gente pode ver alguns deles que apareceram. Em 14 de 2 de 1930, voltou a circular o jornal Brasil. Em 1931, em 11 de abril, desfile em Lavras no Sistema Internacional, fotojornal e jornal falado. Em 31 de julho, surge o jornal Nova Lavras, de 1932. Aí, em 1937, surgiu o jornal de Lavras. Em 14 de 6 de 1945, surge o suplemento de A Gazeta, o A Gazetinha, em 1945. 19
Em 2009 surgiu o Agrário, de 1957. E agora os jornais na era pós-Vargas. Na era pós-Vargas, nós podemos dizer que nos jornais, no caso, houve uma liberdade